Na aula passada, então, nós criamos, como eu já havia dito, nós criamos essa pasta com dois arquivozinhos dentro. Vamos abrir ela pelo Sublime Text. Na aula passada nós falamos de algumas tags, né, simples, tags inlines e as tags de blocos. Para quem não sabe, procedimento. Hoje nós vamos iniciar vamos conhecer mais umas tags e vamos iniciar com o CSS3. Okay? Então eu vou abrir aqui o slide, CSS3, e vamos conhecer o conteúdo do CSS3. O que é o CSS, né? Realmente, nós vamos ver a novidade do CSS3, como ele funciona, a sintaxe, os seletores e as propriedades, ok? O que é o CSS3? Cascade Styles Sheet, ou folha de estilos em cascata, que conhecemos pela sigla CSS, é uma linguagem de formatação para definir o estilo de uma página web. Graças a ela, é possível separar o conteúdo da formatação ao design e ao layout da página, ok? É importante nós conseguimos diferenciar o HTML do CSS. O HTML, ele organiza e entrega as informações, e o CSS, ele formata as informações, seja as informações como vídeo, imagem, texto ou outro elemento qualquer que possua no HTML. Na maioria das vezes, essa informação é um elemento visual. A integração de HTML, CSS e JavaScript aumenta as possibilidades do uso, porém, a versão 3 do CSS trouxe inúmeros novos recursos, inclusive para animações simples, sem uso de JavaScript. A versão 3 do CSS3, a versão 3 do CSS. CSS3 é a versão mais recente do CSS. Esta versão homologada pela World Wide Web Consortium, ou mais conhecida como W3C, é voltada para o conceito de Web 2.0 e para isto traz recursos para transições, imagens, efeitos e criações de animação. Os navegadores mais conhecidos como o Google Chrome, Opera Mini, o Opera, o Safari, o Mozilla Firefox e o Internet Explorer, a partir da versão 9, dão um suporte para o novo conhecido CSS3. O novo recurso do CSS3 facilita o trabalho dos desenvolvedores e proporciona aos usuários pela variedade de transformações de apresentação de uma página. A partir de agora, vamos ver como funciona o CSS. A principal função do CSS é poder a gente separar a formatação e o conteúdo da estrutura HTML. O navegador, ele solicita ao servidor as informações, a estrutura HTML é carregada e nela há uma ligação. No caso, a tag link que nós vimos também na aula passada. Para quem não estava, a tag link é a tag que chama a nossa folha de estilo, ou a style sheet, que essa tag aqui nós vimos. Não temos uma folha de estilo criada, vamos criar nessa aula, ok? Então, folha de estilo. De uma folha de estilo, um arquivo CSS que também será carregado. Caso haja scripts, né, ou seja, o JavaScript, também se juntarão, e o resultado do navegador será a junção de todas essas linguagens, ok? A sintaxe básica do CSS3, ou do CSS também, não mudou a sintaxe, graças a Deus. A sintaxe do CSS é dividida entre seletores e propriedades. Aqui nós temos um exemplo. Nós estamos usando como seletor. Aqui, o seletador P, ele aponta para o elemento HTML representando pela tag P. Se o seletor tem apenas o nome, sem nenhuma sigla antes, ou algum ponto ou hashtag, ele significa que ele está apontando uma tag, ok? O bloco para a declaração das propriedades é aberto com colchetes, ok? A propriedade, aqui do exemplo, é a color, que dá uma cor ao texto. E o valor é o valor da cor. No caso pode ser hexadecimal, RGB, RGBA ou o próprio nome da cor, como red, green, blue, em forma de inglês, ok? Aqui temos um exemplo simples. Aí vamos falar um pouco de seletores. Os seletores, eles representam as estruturas que são usadas como condições para a formatação. Podemos atribuir qualquer propriedade para os elementos representados pela tag no HTML e referenciado pelos seletores. Por exemplo, se temos a tag P no código HTML e desejamos formatá-la no código CSS, criaremos o seletor P e dentro das chaves, como eu havia falado, né? Vamos atribuir, eu tinha falado colchetes, desculpa, é chaves, né? P, e dentro das chaves vamos atribuir a propriedade de seus valores. Como por exemplo, um exemplo igual da página anterior. Nós estamos declarando uma cor para o texto que será digitado no parágrafo, ok? Os tipos de seletores.
Aqui vamos começar cada tipo de seletor. O primeiro seletor que nós temos é o seletor de classes. No HTML nós podemos colocar classes dentro de tags. E essas classes elas servem para nós podermos dar um destaque e podemos formatá-las, né? Quando precisamos aplicar a mesma formatação a elementos, a mesma formatação a vários elementos, no caso, que seja tags HTML diferente ou pode ser iguais também, todos os itens com a mesma classe darão as características declaradas no CSS. O seletor de classe no CSS é iniciado com ponto antes do nome. Veja um exemplo. Aqui nós temos o código HTML, certo? Um parágrafo com a classe. Para declararmos a classe dentro de uma tag, nós colocamos class igual, abre e fecha aspas duplas ou aspas simples, não importa. Nós colocamos o nome da classe de destaque, certo? E aqui no código CSS nós usamos para selecionar, né, usando o seletor, o ponto que significa que que ele está selecionando, que ele está dando o design, colocando o estilo numa classe, ok? Vamos colocar isso na prática. Vamos copiar esses dois códigos aqui. Nós damos andamento, não copie, se quiser pode escrever também. Vamos apagar esse header aqui que não servimos para nada e vamos colar esse código HTML aqui, certo? Nós temos aqui um parágrafo com a classe destaque e uma divisão, que é uma div, com a classe destaque, certo? Também. E agora nós vamos pegar o nosso CSS. Existe dois modos de colocarmos o CSS dentro do código HTML. Nós podemos falar o método incorporado, que é o método que nós usamos dentro do HTML, do código HTML, e nós podemos usar também o método externo. Nós criamos um arquivo chamado com qualquer nome, com a extensão .css, e depois chamamos dentro do nosso arquivo .html. Mas enquanto aqui é só um exemplo, nós vamos colocar o método incorporado. Para nós colocarmos o método incorporado, nós criamos uma tag chamada style e fechamos a tag style. Dentro da tag style nós vamos fazer aqui, colocamos a sintaxe, que é o que nós copiamos, o que eu copiei. Não precisa copiar, só estou dando um exemplo. Depois, qualquer coisa, eu libero para vocês o código, certo? Então, o que fizemos aqui? Nós colocamos aqui um parágrafo e uma div com a classe destaque, com as mesmas classes. São tags diferentes. E nós colocamos aqui, damos um valor para nós chamamos no CSS a classe destaque, demos uma cor ao texto, o parâmetro color significa que eu estou dando uma cor ao texto que vai ficar dentro daquela tag, e o parâmetro background com a cor significa a cor do fundo dessa tag, ok? Então vamos ver como isso fica no nosso navegador. Então vamos lá na nossa pasta. Vamos aqui na nossa área de trabalho, abrimos a nossa pasta, site curso. No index.html nós vamos abrir com, no caso se você tiver o Windows você vai abrir com qualquer navegador, e eu vou vir aqui abrir como web Firefox. Eu estou usando uma máquina virtual com o Ubuntu, então ele vai demorar um pouco de tempo para carregar, mas atualizamos o nosso navegador e estamos aqui, ó, os textos destacados. É claro que a formatação está meio feia, mas você vê que o nosso CSS ele já deu implementado, ok? Então vamos continuar com o nosso slide. Vamos lá para mais um seletor, o seletor de ID. O ID, deixa eu só dar mais uma coisa da classe. Uma tag pode ser diversas classes, e uma classe pode estar em diversas tags. Guarde isso no fundo do seu coração que você vai entender daqui a um tempo, ok? Tipo de seletores. Seletores de ID. Quando o objeto a ser formatado é único, utilizamos o seletor de ID para identificação. Nesse caso, apenas o objeto identificado será alvo daquela modificação. No CSS, representamos um ID com o caractere hashtag,
ou cerquilha, ou jogo da velha, não sei como vocês chamam. No caso, o ID ele é diferente da classe. A classe, eu posso, como eu havia dito, ela pode ter várias classes em apenas uma tag, e em várias tags eu posso colocar a mesma classe, ok? E no ID eu não posso fazer isso, porque ele é único, ele é simplesmente para apontar algo único. Ele pode ter apenas uma tag pode ter apenas um ID, e um ID pode estar apenas em uma tag. Então ele é único, ok? Então quando você quer dar um design, um estilo único para uma tag única, você usa o ID. E a classe para poder você dar colocar o estilo para vários tipos de tags, tanto diferentes quanto iguais, ok? Vamos fazer um teste. Vamos criar aqui. Vamos apagar esse aqui. Vamos colocar aqui ID recebendo destaque. Vamos colocar destaque também, só para vocês terem uma ideia. Destaque. E aqui, para identificar no CSS, a classe é um ponto, e para identificarmos um ID é um hashtag, ok? Vamos colocar agora, vamos mudar um pouquinho aqui. Vamos colocar aqui a cor de fundo, a cor do texto em vermelho, bem forte mesmo, só para vocês terem uma ideia de como é que funciona. E a cor de fundo, vamos colocar background color, cor de fundo, cor do background. Nós colocamos aqui, vou colocar em hexadecimal aqui, vou colocar 660, ok? Que é um cinza bem escuro. Vamos aqui abrir nosso navegador, atualizar. Texto destacado numa tag P. Texto destacado numa tag div. Tá vendo que nosso segundo texto ele não ficou destacado? É porque o ID ele é apenas para você estilizar um único objeto. Claro que isso não é de padrão. É claro que se eu pegar o ID aqui e colocar aqui, ele vai funcionar. Porém, na hora da semântica, na hora de fazer os seus atributos, as coisas, isso não funciona. Eu, por mim mesmo, não utilizo muito o ID. De vez em quando eu utilizo o ID, mais para JavaScript. Vocês vão entender quando vocês começarem a fazer com JavaScript. Vocês vão entender por que eu uso o ID mais para JavaScript. Então eu deixo as classes para usar com CSS e o ID para JavaScript. Mas como eu estou explicando para vocês, eu tenho que abordar isso, ok? Então vamos continuar. Vamos lá com mais um tipo de seletor. Quando nós precisamos aplicar a mesma formatação a todos os elementos que sejam tags em HTML diferentes, né? Aplicamos o seletor asterisco. Todos os itens lhe darão a característica declarada no CSS, isto é, muito útil para a técnica de reset. Vejamos o exemplo lá abaixo. Vamos lá. Vamos dar um exemplo. O asterisco, ele significa tudo, entendeu? Por exemplo, vamos aqui, ó. Eu tenho aqui as duas divs. Eu tenho a div um parágrafo. Vamos dar um estilo global. Colocamos asterisco e abrimos e fechamos chaves, ok? Aqui dentro nós vamos colocar a nossa edição. Vamos colocar uma coisa bem forte. Background color. Vou colocar aqui um background color de um cinza escuro. Vamos colocar aqui a cor do texto de um cinza claro. Vamos colocar aqui agora o font size de 32 pixels, ok? Ou 32 pontos que é melhor. Opa, desculpa. 32 pontos que é melhor. Ok? Nós aprendemos mais um parâmetro aqui, que é o font size. Não se preocupe em tentar decorar os parâmetros agora, porque são muitos. O uso do MTeX ele te dá uma ajuda. E com o tempo, eu vou liberar uma lista para vocês. Com o tempo vocês vão aprendendo, vocês vão decorando, ok? Então vamos colocar uma fonte de 32 pixels, ok? Agora vamos abrir nosso navegador e atualizar. Viu? Texto destacado numa tag P, texto destacado numa tag div. Ele ficou com 32. Ele aplicou o background color cinza, a cor do texto cinza e a fonte 32 pontos em todo o meu documento, em todas as minhas tags, ok? Se eu criar mais uma tag aqui, por exemplo, vou criar mais uma div e colocar aqui, ó, div de teste, criar mais uma div e atualizar o nosso navegador, ele vai estar com a mesma formatação, 32 pontos de tamanho e cinza claro, ok?
Então vamos continuar com o nosso PDF, com o nosso slide, ok? Então partimos para mais um tipo de seletor, o seletor adjacente. Puxa, que bosta é essa? Agora é matemática? Não, não é matemática. Adjacente. Esse tipo de seletor é representado por um sinal de mais entre os elementos. Ele aplica a formatação ao elemento B, que vem diretamente depois de A. É estranho, né? Veja um exemplo abaixo. Vamos lá. Vamos copiar o exemplo aqui. Vamos colocar. Vamos deixar como está aqui. Um parágrafo, uma div e outra div. Ok? Agora nós vamos colocar o seletor adjacente. Vamos ver na prática para vocês entenderem. Vamos colocar o P, né? Que é o parágrafo, mais a div. Agora vamos colocar aqui o background. Vou colocar uma coisa bem forte para vocês verem mesmo. Background color. Vou colocar a cor de fundo. Esqueci o D aqui. Background color, uma cor de fundo vermelha. A cor do texto, vou colocar um cinza bem escuro, aquele cinza que a gente tem usado. E eu vou colocar a font size. Vou colocar aqui 16 pontos, ok? Agora nós vamos no nosso navegador e atualizar. Tá vendo que esse seletor adjacente ele só aplicou aqui nessa div? É porque eu pedi isso, eu pedi que eu tenha uma tag P e depois dessa tag eu tenho essa tag div. Então eu quero aplicar nessa tag div. Aí você fala pra mim, não sei o que, eu posso chegar aqui, apagar o P e colocar direto na div. Não, isso serve para nós podemos... o seletor adjacente é quando você tem uma ordem, tipo, por exemplo, você tem várias P's e várias div e você quer adicionar um exatamente, entendeu? É mais para isso. Não utilizamos muito também, mas pode ser que surja alguma coisa para vocês utilizar, ok? Então vamos prosseguir. Agora, seletores filhos. Esse tipo de seletor é muito utilizado. Eu utilizo ele bastante. O seletor ele é representado sem sinais. Você coloca a tag espaço a tag, ou a classe espaço a tag, a classe, ou o id espaço id, não importa. Utilizando apenas os nomes dos elementos, sua classe ou id. Ele aplica a formatação ao elemento B, que seja filho de A. Veja o exemplo abaixo. Vamos lá com o exemplo. Por exemplo, eu tenho aqui uma div. E dentro dessa div, eu tenho um texto. Na div. E dentro desse texto na div, e dentro dessa div ainda, eu tenho uma tag A. Uma tag A, vou colocar uma tag P. E dessa tag P, eu tenho um texto. Eu tenho um texto, ok? Agora vamos usar o nosso seletor de filho. Então, pense assim, eu tenho aqui, ó. Vou colocar assim, div e P. Pense assim, pense que dentro eu quero aplicar só nesse P um estilo. Aí você vai falar que eu posso colocar aqui P e posso colocar os estilos. Mas, por exemplo, imagine que eu tenha mais um P aqui. E tenha aqui texto fora. Aí se eu colocar o P aqui, eu não quero aplicar o estilo nesse aqui, eu só quero aplicar nesse. Eu não quero usar div nem classes. Eu não quero usar classe nem id. E se eu colocar aqui, ele vai colocar um estilo nos dois. E eu não quero colocar nesse, eu quero colocar apenas nesse. Então nós usamos esse elemento filho. Aí nós podemos colocar aqui que eu tenho uma div. E dentro dessa div eu tenho um P, uma tag P. Aí dentro desse P eu vou colocar a cor vermelha e o background color de preto. Abrindo nosso navegador e atualizando, nós podemos ver que ele só colocou o estilo nesse. Então a gente utiliza muito isso para quando a gente precisa, por exemplo, a gente teria aqui, por exemplo, faz de conta que a gente tem aqui duas divs com a mesma coisa. Aí eu, por exemplo, eu posso utilizar aqui, ó, texto, tá vendo? Texto div 2, vamos lá, texto div 2, texto p2, ok? Vou colocar aqui um BR para separar. Para quem não sabe, o BR é para que ele quebra uma linha, certo? E nós vamos colocar agora na div uma classe div 1 e na segunda aqui nós colocamos uma classe div 2, certo? E aqui no P nós colocamos uma classe, ou vamos colocar um ID assim. Colocamos ID P2, né? No caso esse aqui é o 2 P2
e nesse aqui o ID P1, certo? Então nós temos duas divs, e dentro dessas duas divs nós temos um parágrafo, um texto, né? E dentro dessa div também nós temos um P e cada um com uma classe e um ID diferente, ok? Então vamos supor que eu quero dar um design, colocar um estilo nesse P aqui. Então eu vou usar somente a classe e o estilo. A classe e o ID. Vou aqui. Dentro aqui eu tenho a div 1, eu tenho eu tenho uma classe chamada div 1 e dentro dessa classe div 1 eu tenho um ID chamado P1. E nesse ID P1 eu vou aplicar o que? Color. Sim, letra minúscula, desculpa. Color. Hashtag 60, né? O background color. Background color de vou colocar aqui red, certo? E no nosso segunda div eu tenho a div com a classe div 2 e o ID P2. E nesse eu vou colocar o contrário, vou colocar color red e background color tag 60. Ok? Então vamos ver o que retornou no nosso navegador. Vamos no navegador e atualizamos. Você pode ver aqui, ó, o texto da div 2 e o texto da div 1, que eu não escolhi para poder fazer o estilo, não ficou com estilo. E nesse aqui, no parágrafo desse e no parágrafo desse, ficou estilizado. Então, é bem assim que nós podemos usar o nosso sistema de elementos filhos. Nós podemos usar tanto com classe, com ID, direto a tag e aí vai. Aí tem várias coisas, ok? Então, e aqui teremos mais tipos de seletores para quem quiser entrar lá no w3school.com/css. Tem mais exemplos de seletores, tem milhares e milhares de seletores. Só que o que vamos usar agora são aqueles primeiros que nós vimos, ok? Então, vamos agora conhecer os tipos de CSS. Eu já falei do CSS interno, certo? E já falei do CSS externo. Então, vamos dar um exemplo de CSS externo. Vamos lá. Vamos pegar aqui, né? Vamos criar um CSS externo. Tiramos, apagamos nosso CSS que nós criamos internamente. Apagamos aqui a tag CSS. Lembra que o código que eu mandei para vocês tem aqui, ó, ele chamando uma folha de estilo, né? A referência que significa que ele está chamando um style sheet, que é uma folha de estilo, no caso do CSS. E a referência é onde ele está. Então ele está dentro de uma pasta chamada CSS e o arquivo estilo.css. Nós criamos a pasta .css e agora nós temos que criar o arquivo. Clicamos no botão direito, new file, damos o nome do arquivo, colocar aqui estilo.css, exatamente como a gente criou em outra aula, e criamos o nosso arquivo. Vamos agora definir. Assim como nós definimos aqui no CSS o charset para o acento, né, a linguagem brasileira, vamos definir aqui também. Nós colocamos aqui @charset, certo? E colocamos aqui o TF8. Só para não dar problemas com C cedilhas, exclamações, C cedilhas, acentos, etc. Ok? E vamos colocar agora, vamos fazer em prática um menu. Na aula passada eu deixei como desafio para algumas pessoas que estavam, né? Como que eles imaginavam que era feito um menu em HTML com CSS. E hoje nós vamos botar na prática esse menu bem simples, é só para mostrar para vocês como é feito o menu, certo? Então vamos lá. Primeiro nós vamos criar aqui um header. Depois a gente vai criar uma nave, certo? Nave, né? Uma nave, a gente vai criar uma nave espacial, tá? Vamos criar um L e vários LIs. Dentro dessa LIs nós vamos colocar a âncora. Para quem não conhece a âncora é aquele botão, é uma espécie de botão que leva nós para uma parte dentro do site ou externamente no site. Veremos daqui a pouco mais coisas sobre isso. Vou colocar aqui 3 LIs com âncora, né? Só para como exemplo, como âncora, certo? Vou colocar aqui home, né? Nosso menu home, sobre nós e contato, certo?
Agora vamos abrir o nosso navegador e vamos ver como é que ficou. Certo? Tá assim, uma lista não ordenada. Primeira coisa que nós temos que fazer é tirar, para poder colocar a nossa lista, fazer o nosso menu, é tirar esse estilo de lista com essa bolinha e deixar a nossa ordem, né, a estilo da lista horizontal. Não vamos fazer uma menu vertical, vamos fazer um menu horizontal. Então vamos lá. Primeira coisa que nós vamos fazer é colocar aqui no nav, né, um ID. Deixa eu colocar um ID aqui chamado menu. Ok? Agora nós vamos começar com a nossa folha de estilo. Então nós vamos botar em prática aquilo que nós vimos no CSS. A tag header ela apenas como semântica, não vamos utilizar ela para colocar estilo a partir do nada. Então nós vamos aqui, damos um enter, vamos fazer a nossa chamada menu. Dentro do nosso menu nós temos um L, certo? Que é a nossa lista. Opa, fechado, senão coxinha. Nós temos a nossa lista, certo? Nosso L. O nosso L nós vamos ativar aqui list style, né? O estilo de lista, não. Então nós vamos, com esse código, nós vamos retirar o estilo de lista, certo? Nós retiramos o estilo de lista. Nós vamos colocar também uma cor de fundo, background, color, certo? E vamos colocar aqui um cinza mais ou menos assim. Acho que esse aqui tá bom, bem fraquinho, bem fraco nem forte. E agora nós vamos conseguir conhecer dois parâmetros novos: o pad, né? E o margem. Antes de usar o tamanho do pad margem, que a gente usa isso aqui, nós vemos aqui e abrimos o nosso navegador de novo. Não definimos nenhum valor ali, certo? Viu que está com o nosso menu com background. Se você perceber, nós temos no nosso A, que é esse aqui que a gente pode deixar o mouse em cima e nós podemos clicar. Nós temos um tamanho de lado, tá vendo? Que tem uma largura aqui e embaixo, que esses são os margens. E nós temos também a separação entre eles aqui. Vamos colocar aqui, nós temos também uma separação entre eles. A separação de fora é o margem e a de dentro é o pad. Vamos dar um exemplo melhor para vocês nessa caixa aqui, que é o nosso nav, certo? Nesse nosso nav, que é o nosso L. Nesse nosso L, você vê que ele tem uma margem, tá vendo aqui, ó? Esse aqui é a margem. E dentro também ele tem um tamanho, tá vendo? Que é esse. Esse tamanho não é do A, é do L. Ele tem esse tamanho aqui que é o pad. Então o tamanho de dentro e o tamanho de dentro é pad e o tamanho de fora é margem. Então aqui nós vamos retirar esse tamanho. Então nós colocamos simplesmente 0. Não precisamos colocar se é pixels, se é pontos, nada. Simplesmente colocamos 0. Vindo aqui atualizando, percebemos que ele encosta lá no canto. Porque nós tiramos a margem, o padding margem não do A, e sim do nosso L inteiro. Viu que até o espaçamento do margem aqui diminuiu? Não sumiu diretamente. Por que não sumiu diretamente? Porque o nosso body em si, que é o corpo do nosso site, ele tem um padding e uma margem definidos. Já vamos tirar isso. Então vamos continuar. A segunda coisa que a gente vai fazer é deixar o nosso menu inline, ou seja, em uma linha só, para ser um menu na horizontal, certo? O que vamos fazer? Nós vamos aplicar no ID menu, certo? No L, que tem dentro do menu, e no LI. Nós vamos colocar ele dentro do LI, e não no L. LI, se você ver aqui, é cada elemento da lista. O L, ele forma a lista e cada elemento se chama LI. E nós temos o A, que é a âncora. Para ser diferentes, certo? No LI nós vamos colocar um display. O display ele define a posição de display, se é inline ou outline, né? Então vamos definir inline. Podemos colocar também flex. Mas o flex ele tem outra proporção que eu vou explicar em outra aula a diferença. Display inline. Vamos atualizar. Veja que ele já ficou inline. Só que ele ainda não está com uma cara de menu. Nós temos que dar mais uma estilizada. Então vamos dar essa estilizada nele.
Então agora, vamos colocar, vamos definir a âncora, vamos mexer na âncora. Então vamos menu, né? Menu, o L, LI, e dentro do nosso item, cada item de menu, temos uma âncora. Então nessa âncora nós vamos mexer nela. Nós vamos colocar um pad. Ó, o pad, ele é o seguinte, o pad margem, ele tem por padrão, nós podemos colocar assim, padding top, que é o padding de cima, nós podemos colocar pad bottom, pad right, de cada um. Eu posso definir o tamanho de cada um, mas eu também posso colocar só pad e definir, por exemplo, uma sequência, por exemplo, um px, um px e um px. Ele tem uma sequência aqui, cima, né, é o pad de cima, esquerda, baixo, direita. Lembre-se disso, cima, esquerda, baixo, direita, cima, esquerda, baixo, direita. É isso que você definir. Então vamos no nosso pad do A, do texto nosso, nós vamos colocar 2 pixels de cima, né, de top, e 10 pixels de esquerda. Vamos ver a diferença. Vamos ver o que mudou. Atualizar. Atualizar. Viu que ele deu já um espaçamento legal de 10 pixels do lado esquerdo, né? Perdão, galera, eu falei errado. Perdão, aqui. O PX e o PX. É cima, direita, baixo, esquerda. Isso, cima, direita, baixo, esquerda. Lembre-se dessa sequência. Cima, direita, baixo, esquerda. Ok? Então nós definimos da direita e de cima. Da direita 10 pixels e de cima 10 pixels, ok? Então, ele tem 10 pixels na direita, aqui, e tem 2 pixels em cima, ok? Deu já mais uma cara, mas ainda não está aparecendo o menu, certo? Agora, nós vamos colocar aqui, assim como nós colocamos o display line, nós podemos colocar aqui também o display, para dar mais uma cara, certo? Display inline block. O que ele vai fazer? Inline block. O que ele vai fazer? Vamos ver a diferença que vai dar. Você viu que ele deu já uma expandida certinho. Por quê? Porque ele deixou no centro do bloco. O inline ele deixa no centro aqui, ele deixa alinhado aqui no meio. E o inline block ele deixa alinhado certinho o bloco, certinho, entendeu? O bloco é onde está, porque todo elemento do HTML ele tem um bloco, um quadrado. Todo elemento é o quadrado. Porém, alguns elementos não mostram, alguns elementos mostram. Se eu colocar uma cor de fundo, ele vai mostrar, entendeu? Então, ele está deixando inline um bloco, certo? Para isso serve inline block. O nome o próprio já fala. Vamos colocar uma cor de fundo nesse nosso ar, certo? Um background, por favor. Vou colocar aqui o mesmo ok? E vamos colocar também a cor de texto, uma cor, vou colocar o 333, que é um cinza assim, 333, que é um cinzazinho. E vamos colocar aqui também outra coisa que nós temos que fazer, que é muito importante, vou atualizar aqui para vocês como está ficando, certo? A cor mudou, porque a âncora, né, que é o botão, a espécie de botão, ele tem esse sublinhado, nós temos que tirar ele. Como é que nós criamos ele? Colocamos text decoration para adicionar uma decoração ao texto, podemos colocar italic, bold, etc. E nós vamos colocar nome, nós não queremos decoração. Ou se quiser colocar a decoração, não tem importância, mas eu costumo tirar. Olha, já está dando uma cara de menu. Então vamos continuar. Próxima coisa que nós podemos colocar, vamos colocar uma borda, né? Uma borda no nosso A, que é a borda. Quando nós colocamos borda, vocês vão ver que como é que esse negócio do bloco que eu falei pra vocês. Vamos colocar aqui a borda, bottom, né? Borda de baixo, né? Borda de baixo. Vou colocar de 3 pixels de largura, sólida. Tem sólida, tem dashed, tem vários tipos. Vou mostrar pra vocês. E eu vou colocar aqui uma cor bem forte por enquanto, só pra vocês verem qual é a diferença, o que vai mudar, certo? Vamos vir aqui e
Vamos lá. Tá vendo que cada elemento ele tem um tamanho certo? Tá vendo que ele não ficou só no tamanho do texto? Isso quer dizer que ele tem um bloco, tá vendo? Esse é o bloco dele, tá vendo? Esse é o bloco dele. Esse espaçamento aqui é o margem. E o espaçamento de dentro é o pad, certo? Aí deu pra entender melhor a diferença de pad e margem. Só que nós não vamos colocar esse body. Vamos colocar tag, ed. É isso? Isso mesmo. Ok. Então, próxima coisa que nós vamos fazer. Vamos ver aqui como é que tá ficando. Uma atualizada. Tá bem legal. Só que ainda tem que colocar, vamos colocar um efeitozinho. Vamos colocar um efeito que quando passa o mouse por cima, ele muda a cor do texto, a cor do fundo e coloca um border. Como é que nós fazemos isso? Nós vamos fazer igual que tá aqui. O L, I, A. E existe uma propriedade que é hover. A hover significa que quando passar o mouse por cima, aplica esse estilo. Então quando passar o mouse por cima, nós vamos colocar o background color. Color. Certo? O background color ele vai receber um cinza mais escuro, certo? D6 mais escurinho. Acho que esse D vou mudar. D6, um cinza mais diferente. A cor do texto vai receber ao contrário, 6D, que é um cinza mais escuro ainda, né? E vai receber um border bottom, né? Border bottom de colocar uma cor bem destacante, solid. Vou colocar aqui meio que um vermelho, sabe? Não um vermelho mesmo. Então vamos lá. Salvei. Ctrl S para salvar, tá, gente? Atualizei. A princípio não aconteceu nada, mas quando eu passo o mouse por cima, você vê que ele dá um efeitinho. Já dá um efeitinho de menu, certo? Bem legal. Agora nós temos que colocar esse menu no topo. Tá vendo que tem uma margem aqui? Nós temos que tirar essa margem. Como é que a gente vai tirar essa margem? Lembra que eu falei que o body ele tem um pad e margem já próprio dele? Então o que nós vamos fazer? Vamos selecionar o body. Vamos colocar pad 0 e margem. Margem 0. Ou não, 0. Ctrl S para salvar, abrimos o nosso navegador e atualizamos. Pronto, agora o nosso menu está lá em cima. Podemos também dar uma aumentada nesse texto que está muito pequeno, né? Vamos colocar aqui. Vou colocar aqui um font size. Font size, né? Que é o tamanho da fonte. 19 pontos. Salvamos o Ctrl S e atualizamos. E ficou exagerado, mas fica legal para enxergar, para você enxergar. Certo? Então, nós fizemos um menu nessa videoaula, ok? Com um efeitozinho de mouse, eu passar o hover por cima. Só que está muito seco, eu passo o mouse e ele já aparece, está muito feio. O que nós podemos fazer? Nós podemos ir aqui no nosso texto e colocar um novo parâmetro que o nosso CSS3 deu. Esse parâmetro é o transition. Sem ser no hover, vamos aqui direto no nossa âncora, colocar transition. É 1 segundo, né? Fica bem bastante tempo para vocês entenderem. Assim, vamos colocar aqui e ao vir aqui, você vê que ele dá um delay legalzinho na hora de passar o mouse até acontecer a situação. O que significa esse transition segundo? Significa que qualquer transição que for ativada nesse A, ele vai demorar 1 segundo para acontecer. Então vamos colocar aqui um efeito mais legal, 0.3 segundos. Ou 3 milésimos, né? Quem gosta de falar milésimos. Pronto, agora ele já está mais rápido, tá vendo? Ficando mais rápido. Então esse é o mesmo efeito de transição. Existem vários tipos de transição, nós podemos colocar várias outras coisas. E eu quero agradecer a todos aí que assistiram o vídeo, agradecer ao povo do Skype, que é o povo que ajudou a levantar essa videoaula aqui, esse canal também. Esse vídeo não era para vir pro canal, só que agora tá vindo pro canal. Então se você gostou, dê um like, favorite.
Se inscreva aí no canal se você não é inscrito. Compartilhe com seu amigo nas redes sociais, no WhatsApp, no Facebook, no Twitter, etc. Aqui na descrição do vídeo vai ter um link para download desse vídeo aula, se vocês quiserem. Ok, então galerinha, é isso. Até mais. Até a próxima aula. Tchau, tchau.